Bom, pessoal, então aqui, ó, a gente vai abrindo aí o livro, tá? Abre o livro de ciências aí. Se qualquer dúvida, pode chamar no chat, que eu tô olhando aqui no chat. Ou chama, ou desliga o microfone, que eu dou um pause aqui no vídeo para poder explicar direitinho. Então, vamos aí. Abrindo aí. O primeiro, a gente vai começar a estudar agora o reino vegetal. A gente já começou estudando, né, os reinos. A gente já passou pelo reino monera, protista, nós já estudamos os vírus. Agora a gente vai dar início aí ao reino vegetal. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender, né, que o reino vegetal ele é dividido em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que seria isso? Então, são plantas que possuem vasos condutores, plantas que não possuem vasos condutores, plantas que têm flores, sementes e frutos, e plantas que não possuem flores, sementes e frutos. Então, nós temos aqui, olha, o primeiro grupo de planta que foi evoluído, né, que ganhou aí o ambiente terrestre, que são as briófitas. Essas briófitas são os musgos, tá? Sabe o musgo, aquele que forma um tapete verdinho? Então, os musgos, eles são plantas bem pequenininhas e eles não possuem vasos condutores. Então, a gente fala que eles são avasculares. Nós temos ainda as pteridófitas, que são samambaias, que ganharam a aquisição aí de vasos condutores. E as gimnospermas, que são plantas com sementes. Mas observem aqui, ó, gímeno significa nua, significa semente, ó, permas, nua, tá? Então, o que significa isso? Que a semente, ela não tem nada protegendo ela. E angiosperma, anjo, imagina no anjo, né? Protetor. Então, significa que as sementes estão protegidas, angiospermas. Então, esse aqui é um grupo de planta que vai possuir flores e frutos. Seguindo aí. Então, gente, o organismo vegetal, né? Segue aí no livro, que essas imagens aqui são retiradas aí do livro de vocês. Então, nós temos aqui, deixa eu tirar aqui que está aparecendo coisas que não precisa aparecer. Bom, na água, então, surgiram aí as primeiras plantas evoluídas aí das clorofícias, né, que são algas. Atualmente, as plantas, elas vão se encontrar, a gente encontra planta em toda parte do ambiente, né, que a gente pode imaginar aí. A gente acaba encontrando essas plantas em vários lugares. Até mesmo em ambiente aquático, tá? Então, um organismo vegetal, ele é constituído basicamente de quê? Então, se a gente observar aqui, ó, observe aí na tela de vocês que está aparecendo, tá vendo? Nós temos aqui uma plantinha, aonde nós temos uma raiz, olha, as raízes dela. Nós temos a raiz primária, a primeira raiz sendo formada, dando origem às raízes secundárias. Caule, que vai dar sustentação aqui a essa planta. E nós temos também as folhas, né, que é uma parte muito importante desse vegetal, que a gente vai ver já já o porquê. Então, nas folhas, pessoal, é onde a gente vai ter aí a absorção de energia solar. Aqui nas folhas, a gente tem uma pigmentação que dá esse pigmento verde, né, que é chamada aí de clorofila. Essa clorofila, ela é responsável pela absorção da luz solar, da energia solar. A partir desse momento que ela absorve energia solar, absorve também gás carbônico, ela vai começar em um processo de fotossíntese, né? Junto com águas e minerais que estão sendo aí absorvidos pelas raízes. Então, a folha é muito importante. Por quê? Porque é na folha que as plantas conseguem absorver a energia solar, é na folha que ela consegue aí absorver gás carbônico, é na folha também que ela faz a transpiração. Ela
consegue também eliminar o oxigênio para a atmosfera. Então, olha, um monte de coisa importante acontece aqui na folha. O caule, né? Uma outra parte muito importante aí dessas plantas. O caule é uma estrutura responsável pela sustentação. Então, a gente está olhando aqui, ó, tá vendo? Essa laranjeirazinha. Nós temos aqui um caule que vai dar sustentação. Imagina se essa planta não tivesse caule. É como se fosse, vamos dizer assim, de grosso modo, o esqueleto da planta, sabe? Se não tivesse aqui esse caule, ela estaria toda no chão, ou se não fosse a rigidez também desse caule, estaria molenga, qualquer ventinho que batesse aqui ia arrancar ia derrubar, né? Colocar ele para baixo. Se não fosse o caule e a raiz, que a raiz também segura a planta aqui, ó, na terra, né? Não deixando a planta... Imagina bater um vento aqui e sai carregando tudo. Tem que ser um vento muito forte. Então, nós temos caules que eles são subterrâneos ou então aéreos. Nós temos vários tipos de caules, mas a gente vai estudar os tipos de raízes, os tipos de caules, os tipos de folhas. A gente vai estudar isso num outro momento, tá? No próximo bimestre. O que é importante para essa aula, para vocês verem, né? O objetivo dessa aula é só vocês observarem essas partes importantes, né? E para que serve cada parte, qual é a função dessas partes das plantas e quais são essas plantas, como que está dividido aí o reino vegetal. Então, as plantas briófitas, por exemplo, elas são plantas avasculares. O que é avascular, professor? O que são esses vasos condutores? Nós não temos as veias? As nossas veias não levam sangue para o nosso corpo? Sangue rico em oxigênio? As artérias e as veias fazem o papel de transportar, né, de um canalzinho, tubinho onde está passando sangue arterial, sangue venoso, enfim. Nas plantas existem uns vasos parecidos com isso daí, que tem uma função parecida. Que vaso é esse? Xilema e floema. Para que serve xilema e floema? Qual é a diferença dos dois? O xilema é um vaso condutor que vai entrar na planta desde a raiz e vai levar até as folhas a seiva bruta. O que é uma seiva bruta? É a matéria bruta, aquela matéria que não foi elaborada ainda. Então, o xilema ele está levando água e sais minerais para a planta. Então, é através do xilema, a água e os sais minerais entram aqui nas raízes, vão pelo xilema até as folhinhas, né? E depois que essa seiva bruta, ela passa por todos os processos químicos, vai acontecer então a fotossíntese e aí gera a seiva elaborada, que é a água e glicose que vai voltar para a planta. Isso a gente vai ver numa próxima imagem, direitinho. As plantas vasculares, que possuem esses vasos condutores, xilema e floema, elas são maiores do que essas plantas aqui que são avasculadas, tá vendo? Por que isso? Olha a diferença, olha o tamanho dessa plantinha. Olha o tamanho desta plantinha. A planta que são avasculadas, que não tem xilema e floema, elas são bem pequenininhas, elas estão bem próximas ao chão. Então, elas não precisam de um vaso condutor, tá bom? Para levar esses nutrientes para cima, para levar esses nutrientes até a coifa dela, né? Vamos botar assim. Já as plantas vasculares são maiores, então elas precisam de um suporte, elas precisam de um vaso condutor, para que essa seiva bruta e essa seiva elaborada possa fluir aqui nessa planta direitinho, sem nenhum problema. Raízes. Então, a raiz tem aí a função de absorção, de fixar a planta no solo, né? E ela vai aí absorver águas e sais minerais. Observe essa imagem aqui. Nós temos aqui uma árvore. Tá vendo em azul? A água, ou seja, a seiva bruta, água e sais minerais, estão sendo absorvidos aqui pelas raízes. Vai entrar aqui no xilema, que é um vaso condutor, e vai chegar até a coifa aqui da planta.
Toda a seiva elaborada, né, produzida aqui na fotossíntese que está acontecendo, ela vai vir nutrindo toda essa planta, toda essa árvore, através de um vaso condutor chamado de floema. Então, seiva elaborada, o que é seiva elaborada? Água e açúcares. O que é seiva bruta? Água e sais minerais. Então, nós temos aqui, ó, a absorção de energia solar acontecendo aqui nas folhas, transpiração, vapor de água sendo eliminado para a atmosfera, oxigênio que é produzido aqui na fotossíntese através da quebra da molécula de água sendo eliminada para o oxigênio, para a atmosfera, o gás carbônico sendo assimilado pelas folhas, né, para o processo de fotossíntese acontecer. Qualquer dúvida, pessoal, podem chamar aí, tá bom? Então, vamos lá. O organismo vegetal. Lembra que eu falei que ele é dividido aí em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas? Então, olha aqui, olha. Primeiro grupo aí evoluindo das clorofícias, né? Briófitas. Relembrando, briófitas não possuem vasos condutores. Então, briófitas não possuem xilema e floema. Pteridófitas, primeiro grupo a possuir vasos condutores. Então, nas pteridófitas, nas samambaias, a gente já vai encontrar xilema e floema. Gimnospermas, primeiro grupo a apresentar vaso condutor e semente. Angiosperma, próximo grupo a apresentar vaso condutor, semente e uma característica maravilhosa aí que vai ajudar muito na reprodução delas, que são flores, frutos, além das sementes. Tá bom? Posso seguir? Coloca aí no chat qualquer dúvida, hein? Seguindo. Então, gente, musgo. Aqui está o musgo. Com certeza vocês já viram o musgo aí. Nós temos as briófitas, né, que são esses musgos, que são avasculares. Repetindo, o que é avascular? Não possui vaso condutor. Avascular, olha esse A aqui, ó, desprovido desses vasos. As briófitas, elas vão ocupar um ambiente úmido, sombreado. Isso vai ajudar muito na reprodução delas. Só um momentinho, que alguém me chamou aqui. Você continua aí? Então, voltando aqui. Então, os musgos, eles... Oi? Os musgos, eles vão formando esse tapete aqui, bem verdinho, tá? E precisam desses ambientes úmidos e sombreados. A gente já vai entender o porquê. Observem aqui a estrutura do musgo. Eles não vão possuir raízes verdadeiras e nem caules verdadeiros e nem folhas verdadeiras. Eles vão ter aqui, olha, estruturas parecidas com caules, raízes e folhas, que são chamados aí de rizoide. Rizoide, cauloide e filoide. Aqui essa cápsula é onde ele vai apresentar... Opa! Que? Eu tô dando pausa aqui, pessoal, toda hora, né? Porque na hora que aparece uma pergunta, porque essa aula tá indo pra vocês novamente, pra quem não tá conseguindo acessar. Eu sei que o pessoal tá caindo e voltando toda hora aí, então essa aula vai ficar disponível. Por isso toda hora eu dou pausa e volto, tá bom? Então vamos lá, continuando. Essa estrutura aqui, olha, essa cápsula, ela vai servir para a reprodução das briófitas, porque, para e pensa, elas não possuem semente, não possuem flores, não possuem frutos, né? Então, como que é a reprodução? Aqui nesta cápsula, ela vai lançar todos os esporos dela aqui no ambiente e esses esporos vão servir para a reprodução. É como se fosse um pólen, imagina um pólen da planta, né? Então, vão cair aqui e nesse ambiente úmido e isso vai ajudar também a água a levar toda
esses esporozinhos aqui para vários lugares, né, daquele ambiente ali, para poder acontecer a reprodução. A gente vai estudar isso no bimestre que vem, quando a gente for falar sobre reprodução das plantas. Cada planta tem um tipo de reprodução diferente. Então, isso é só uma introdução que a gente vai estudar no bimestre que vem. Pteridófitas agora. Vamos lá. Então, as pteridófitas, elas são as samambaias, avencas, né, cavalinho, já são diferentes das briófitas, elas são maiores. Por elas serem maiores, elas precisam dos vasos condutores. Temos aqui também a parte de raiz, que essa pteridófita vai ter, né, caule subterrâneo, folhas bem grandes, e se você virar a folha da pteridófita, a gente vai ter aqui esses esporozinhos, né? Todos esses esporos para poder a reprodução acontecer. Então, a gente vai estudar sobre isso direitinho também quando a gente for estudar reprodução das plantas. Já as gimnospermas são plantas bem maiores. Olha só vai crescendo, só vai aumentando, tá? Tem alguma dúvida até aí? Não? Coloca aqui no chat. Beleza. Tá, vou seguindo então. Gimnosperma. As gimnospermas são maiores, né? Nós temos aqui a araucária. Opa! Não, nós temos aqui a araucária, nós temos os pinheiros. Gímino, como eu já falei lá atrás, significa semente nua, sem proteção. Então, se a gente observar aqui, olha, a semente das gimnospermas, nós temos o pinhão. O pinhão é o estróbilo feminino, tá vendo essa pinha? É o estróbilo feminino, ou seja, a estrutura reprodutora feminina. Então, nós temos aqui nas gimnospermas raiz, caule, folhas, vasos condutores e também sementes. Mas lembrando, essa semente ela não é protegida por um fruto. Por isso, elas são gimnospermas. Já a angiosperma, olha, angio, vem de angiosperma, semente protegida. Imagina a maçã, quando a gente come a maçã, quando a gente abre a maçã, não tem sementinhas dentro da maçã? Então, é um fruto protegendo a semente. Por isso que o nome é angiosperma. Então, na angiosperma, vai ser o último grupo aí na escala evolutiva, e ele vai apresentar todas as estruturas, flores, frutos, semente, raiz, vasos condutores, vai ter tudo. Ou seja, é uma planta bem completinha. Pessoal, parem de ficar respirando, assim, desliga o microfone, vocês ficam respirando no fone, aí vai dando interferência aqui, tá bom? Beleza. Raízes, caules, folhas, sementes, flores e frutos a gente vai ter aí na angiosperma. E isso vai ser muito importante, por quê? Porque essas flores, né, esses odores que estão exalando, né, aquele cheirinho maravilhoso das flores, vão ser atrativos para os animais. Observem que essa abelha, tá vendo? Ela tá toda coberta de pólen. Então, toda vez que essa abelha for numa flor e em outra flor, ela vai ajudar aí, então, na polinização. E essa polinização vai ajudar aí na reprodução dessa planta. Então, ó, de flor em flor, ela vai polinizando, ela vai ajudando essa angiosperma a perpetuar a espécie, a se reproduzir. Assim também como os frutos, aqueles frutos carnosos, lindos, gostosos, suculentos, né? Que os animais vão ser atraídos para comer, e com isso as sementes vão saindo nas fezes desses animais, e aonde esses animais forem passando, vai ter a dispersão aí dessas sementes. E a gente também vai ver isso lá direitinho no terceiro bimestre, como que acontece isso. As angiospermas, elas são divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, a gente tem aqui esse tipo de raiz que a gente vê na monocotiledônea. Olha o tipo de raiz que tem na dicotiledônea. Então, eles são bem diferentes. Olha, o tipo de caule, e a gente já vai estudar isso também direitinho depois. A diferença de cada um.
a folha, né? O formato da folha, todas essas linhas aqui que estão nas folhas também são diferentes. A semente, se a gente observar aqui a semente do arroz, olha, as monocotiledôneas, mono vem de 1, dicotiledônea vem de 2. Então, a monocotiledônea, tá vendo? Ela não consegue dividir a semente dela em 2. Então, se a gente pegar aqui o arroz, tentar passar a unha aqui no meio do arroz, a gente não consegue dividir. Então, a gente fala que é monocotiledônea. E dicotiledônea, a gente consegue dividir a semente em 2 cotilédonos. Entendeu? Tá, Giovana, então eu vou botar uma imagem aqui, porque você vai entender melhor. Só um momentinho. Tá lá na frente. Preste atenção aqui, ó. Monocotiledônea fasciculada, nós temos a raiz fasciculada. Na dicotiledônea, nós temos a raiz axial. Caule, nós temos eles divididos em comos, em bulbos, né? E nas dicotiledôneas, lenhosos. As folhinhas, né, que a gente observou lá, a gente tem as nervuras paralelas e já aqui reticuladas. E as sementes, 1 cotilédono, 2 cotilédonos. Aí, Giovana, ó, respondendo a sua pergunta, observa aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo aí pra vocês? Tá, beleza. Então, observem aqui. Tá. Então, ó, observem aqui. Nós temos aqui o milho. Tá vendo o milho? Se eu pegar esse milho, observem aqui, olha, ele está germinando. Imagina que esse milho está germinando. Quando ele vem aqui, ó, vem passando a radícula, né? Aí vem o cotilédono dele. Ele não se desfaz, ele fica em um. Esse milho não se divide na hora que ele está germinando, tá vendo? A radícula vai sair daqui, ó, sem dividir essa semente. Agora, olha o que está acontecendo no feijão. É diferente. Tá vendo que o feijão ele se dividiu em 2 cotilédonos? Ó, aqui é um cotilédono, aqui é outro cotilédono. Então, essa radícula, ela tá saindo daqui e essa semente acabou se dividindo em 2 cotilédonos. Por isso que ela é uma dicotiledônea. Ficou claro isso daí? Calma aí que eu vou dar um pause aqui pra ir no chat de vocês. Peraí. Então, ó, voltando aqui, pessoal. Conseguiu entender, né? Então, é isso daí. A gente vai estudar mais sobre isso. No próximo bimestre. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. A gente se vê por aí. Chegamos ao fim aí. Oi? Oi? Chegamos aí ao fim da aula.